pessoa, no vídeo de hoje, então eu vou falar de uma grande estreia literária, de uma das maiores escritoras brasileiras, se não a maior. Tô falando então aqui do Perto do Coração Selvagem, primeiro romance da Clarice Lispector, lançado em 1943, quando ela tinha só 23 anos. E esse aqui então é o meu pontapé inicial do meu projeto de leitura dos romances da Clarice em ordem cronológica. Eu já havia lido ele há muitos anos atrás, mas eu confesso que eu não lembrava que ele era tão assim. E por assim, né, eu quero dizer, muito peculiar, muito hipnótico e altamente imersivo. É um romance que você realmente precisa entrar numa espécie de transe, se deixar hipnotizar, dissolver qualquer ideia de racionalidade para que ele possa ser de fato acessado, né? Então a gente pode até tentar encaixar esse livro na categoria ali do romance de formação ou do romance de descoberta, mas a verdade é que qualquer rótulo parece muito insuficiente. Ele tem uma estrutura toda espiralada, fragmentada, não linear, com essa linguagem da Clarice, que é muito poética, muito disruptiva. O que a gente vai ter então aqui é um processo de autoconhecimento que se encerra em si mesmo, né? A Joana, a protagonista, é uma espécie de heroína amoral, não por maldade, mas por um desconhecimento genuíno das regras, uma desconsideração por essas normas sociais que regem o mundo dos homens, né? Então, esse aparente descompasso aqui da Joana com o mundo que vai acontecer nesse livro, né? Vai desafiar essas regras sociais, essas expectativas e esses tabus relacionados ao comportamento feminino, mas sempre a partir dessa dimensão mais existencialista. Então a Clarice já chega aqui com os dois pés na porta. Ela ganhou o prêmio Graça Aranha com esse livro aqui, né? Já na sua estreia, e causou muito impacto ali na literatura brasileira. Foi realmente uma sensação. E apesar de ser um romance que dialoga com aquela tradição modernista ali da primeira metade do século XX, o Perto do Coração Selvagem, ele não vai se limitar a isso. Ele se destaca por algo que o crítico Alfredo Bossi vai chamar aqui de poética da introspecção, né? Ou seja, é um mergulho tão profundo ali na mente da personagem que a gente já não sabe onde termina a Joana e começa esse mundo sensível e suspenso que o livro vai construir aqui, né? É um estado muito particular de imersão, uma espécie ali de metafísica confessional. Então, embora qualquer tentativa de resumir a história aqui soe quase que irrelevante, né? Porque essa parte da trama ela fica muito em segundo plano. Vamos lá, né? Então a gente tem essa protagonista que é a Joana, a gente vai acompanhar ela desde criança, ela demonstra ser muito diferente, meio selvagem, meio filosófica, muito questionadora, completamente entregue a essa infinitude sensorial propiciada ali pelo seu mundinho. E é uma narrativa que vai e volta num tempo. Então a gente vai ver ali a infância solitária dela junto com o pai. Mais tarde, a gente vai ter a adolescência, onde ela vai ser mandada para o internato. Uma fase muito marcada ali pelo fascínio por um professor, que vai ser muito importante aqui para ela. E aí depois, na fase adulta, a gente vai ver o casamento da Joana com um homem ali chamado Otávio, que é um verdadeiro bananão, diga-se de passagem. Só que tudo isso vai ser mediado por essa contemplação, né? Como se esse mundo concreto fosse apenas a superfície aqui do texto. A gente, então, tem essas digressões em que a Joana tá sempre se perguntando sobre a vida, sobre a morte, sobre o sentido das coisas. Então, a gente vê que o funcionamento desse mundo, né, aqui nesse livro, é um eterno incidente. E aqui, essa missão da Joana é tentar desvendar essa grande perturbação material causada por esses estímulos. Aliás, o termo de profundos, que vem do latim ali, né, das profundezas, vai ser mencionado aqui algumas vezes. É como se a Joana estivesse sempre se lançando a chegar na base primária da coisa em si. Então esse é um livro que vai ser todo construído por essas epifanias, a partir do relacionamento da Joana com esses símbolos, e tudo isso contrastado com essas pequenas atitudes dela que contrariam ali uma ideia de status quo, né? Então ela mente, ela rouba, ela tem um momento que ela simplesmente vai jogar ali um livro num senhor de idade, do nada. E aí a Joana vai ser chamada de víbora em certos momentos aqui. Enfim, a gente vê que aquela é uma heroína em suspensão, né? Esse ser estranho, alheio, iluminado, que flutua acima de qualquer ideia ali de realidade concreta, né? E mesmo quando a narrativa ela vai se voltar ali para ações mais concretas, né? Para diálogos e acontecimentos, tudo ainda vai permanecer envolto nesse véu, nesse universo muito sensível e onírico. E aí, voltando para a parte da história em si desse livro, a gente já vê ali na infância da Joana dando esse tom, né? De tudo que vai acontecer aqui. Então ela ali sozinha com o pai, compondo poesias, encantada com as galinhas. E aí quando o pai morre, ela vai morar ali com a tia, numa casa que vai ser descrita aqui como um lugar
onde nem o vento e nem a luz entravam. E aí depois, na adolescência, em que ela vai ser mandada para esse internato, né, a gente vai ver o encantamento dela por figuras adultas, incluindo aquele professor, e eventualmente esse casamento com o Otávio, que aliás mais tarde vai engravidar a ex-noiva dele, enquanto ele ainda tá casado com a Joana. Só que ela tá muito mais interessada ali no próprio universo interior do que em qualquer ideia mais convencional de drama conjugal, né? Quando me surpreendo ao espelho, não me assusto porque me acho feia ou bonita. É que me descubro de outra qualidade. Depois de não me ver há muito, quase esqueço que sou humana, esqueço meu passado e sou com a mesma libertação de fim e de consciência quanto uma coisa apenas viva. Também me surpreendo, os olhos abertos para o espelho pálido, de que haja tanta coisa em mim além do conhecido, tanta coisa sempre silenciosa. E aí, quando a gente pensa na epígrafe aqui que abre o livro, né, que vai ser uma citação do James Joyce, ali do livro dele, O Retrato do Artista Quando Jovem, que vai dizer o seguinte, né: ele estava só, estava abandonado, feliz, perto do coração selvagem da vida. A Clarice dizia nunca ter lido Joyce antes de escrever esse livro aqui. Inclusive foi o Lúcio Cardoso, escritor e especialista de padrinho literário dela, né, quem sugeriu esse título inspirado nessa citação. Ainda assim, é muito interessante resvalar ali uma relação entre essas duas obras, principalmente na primeira parte desse livro aqui, em que o texto vai adotar ali o olhar infantil da Joana, né, como acontece lá no livro do Joyce. Mas o que a Clarice faz aqui é outro nível, principalmente quando ela vai manter essa curiosidade sensorial da infância como uma lente permanente através da qual a personagem vai enxergar o mundo, né? Esse processo então de eterna redescoberta. E é interessante observar também, né, como em certos momentos o foco narrativo vai se deslocar ali da Joana para outros personagens. Então a gente vai ter momentos do Otávio, né, o marido, da Lívia, que é a ex-noiva dele, e eventual caso extraconjugal. E mais para o final a gente vai ter um amante misterioso que a Joana vai arrumar, cujo nome nunca sabemos. E aí quando a gente vai partir para o ponto de vista dessas pessoas, né, a gente vê também que para elas a Joana é um enigma. Ela desperta fascínio, medo, desejo, incompreensão. A tia dela vendo nela algo ameaçador, né? Então em um momento ali na infância ela vai flagrar a Joana roubando, acho que um livro, se não me engano, e ela vai ficar espantada porque a Joana não apresenta nenhum constrangimento ou pudor ao ser descoberta. Agora, quando a gente pensa nesses homens aqui da vida da Joana, né, é muito interessante também porque eles sempre a veem como uma espécie assim de fetiche a ser decifrado, né, mas com expectativas que nunca vão poder ser cumpridas. E é nesses momentos que o livro se expande para reflexões mais amplas, né, como quando a gente tem ali o Otávio tentando escrever uma coisa inspirada ali pelo Spinoza, que é aquele filósofo holandês que também influenciou a Clarice aqui na escrita desse livro. E aí, nos romances modernistas, né, é muito comum que algum personagem esteja envolvido com algum trabalho mais intelectual, como se a ficção se tornasse uma metalinguagem, né, refletindo sobre o próprio processo de pensar e de conceber algo. E aí, a Clarice ela não vai escapar dessa regra aqui com isso. Inclusive, nessa parte do Otávio, escrevendo ali sobre Spinoza, né, eu me lembrei muito do A Viagem, que é o primeiro romance ali da Virginia Woolf, em que a gente vai ter o personagem do Terence querendo escrever um romance sobre o silêncio. Então essa apreensão intelectual, né, ela começa sempre por esse contato sensorial com o mundo, e vai ser interessante esse momento, porque enquanto o Otávio ele quer ir a fundo ali nessa ideia de uma forma mais rígida, é a Joana que através ali de pequenos contatos que ela teve com as ideias do Spinoza, que talvez tenha uma experiência muito mais genuína com o que ele escreveu. Onde está a imaginação? Ando sobre trilhos invisíveis. Prisão, liberdade, são essas as palavras que me ocorrem. No entanto, não são as verdadeiras, únicas e insubstituíveis, sinto. Liberdade é pouco. O que desejo ainda não tem nome. Agora, um dos textos mais marcantes aqui do livro para mim são os momentos ali com o professor, que vão representar uma espécie de educação ali para Joana. Existe uma coisa ali de descoberta intelectual, mas também de descoberta pelo próprio desejo. É um professor muito responsável, né? Ainda assim, há uma tensão que deixa marcas na Joana. Esses momentos de fascínio, de choque, de despertar, são para mim alguns dos mais belos aqui desse livro. E da mesma forma, a gente vai ter essa relação dela com a amante aqui mais pro final desse romance, né? Que também são alguns dos melhores momentos. É tão reveladora e muito bonita a maneira como que a Clarice vai descrever ali a apreensão daquele homem para a chegada da Joana na casa dele, né? A presença dela ali junto a ele. Enfim, tô falando desses caras, mas nada que se compare de fato essa trajetória em si
que a Joana vai apresentar aqui. São passagens muito bonitas que ampliam esse sentido de experiência profunda que esse livro oferece. Apesar de ser um texto em terceira pessoa, é muito interessante também ver como essas epifanias da Joana vão se transformando em primeira pessoa, né? Como se ela estivesse ali alcançando a própria independência no texto, esse desabrochar da consciência que acaba desconsiderando até a ideia de estilo. Então é uma leitura um tanto desafiadora, mas essa literatura aqui da Clarice Lispector é uma questão realmente de se deixar entregar, de se submeter a esse transe aqui proposto. E o mais importante, e é isso que eu também gosto muito aqui na escrita da Clarice, é que para além dessa ideia de ser impressionista, ou onírica, ou introspectiva, né, é uma escrita que mantém sempre esse tom de encantamento pelo mundo, até mesmo nesses momentos de vazio, né? Então é isso, gente. Aqui o Perto do Coração Selvagem é uma estreia confessional em que a gente vai ter esse contato com esse processo selvagem de muita intimidade com o feminino, com o sublime. E tal qual a Joana aqui, né? Algo que não pode ser totalmente aprendido e que por esse caminho da subversão, né, vai ter momentos que nos convida a refletir também sobre crenças pré-estabelecidas, sobre relacionamentos amorosos e interpessoais e, mais importante, nos leva a refletir também a respeito do nosso próprio vínculo simbólico com esse mundo que nos cerca, né? Então é isso, foi muito bom aqui reler o Perto do Coração Selvagem, é um livro de arrebatamento, e se você gostou aqui do vídeo, deixa o seu like, se inscreve no canal se ainda não for inscrito, me conta aqui nos comentários se você já leu esse livraço aqui. A minha próxima leitura da Clarice vai ser, então, O Lustre, que é o segundo romance dela, e o vídeo deve sair no mês que vem. É isso, então. Muito obrigado por assistir, um abraço e até a próxima.